É isso aí, moçada, rapaziada, vamos nessa, vamos lá, vamos colocar a mão na massa, né? Vamos exercitar agora, vamos praticar um pouco, né? Entender aqui como a banca tem cobrado aí essas questões de problemas com fração envolvendo operações. Perfeito, beleza, vamos lá. Olha só, o que que diz aqui, ó? Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três soluções, identificadas por H, J e Q. Tal que 3 quartos, ó, 3 quartos da dosagem total é da solução H. Um quinto da dosagem total, veja, ó, dosagem total é da solução J. E o restante da dosagem total, ó, restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução, veja, ó, que é uma fração que indica o quê? Quantidade da solução Q e solução H. Então vamos lá, vamos pegar aqui. O que que a gente tem, ó? A gente tem o seguinte, que H, veja, essa solução H representa quanto? 3 quartos do total, professor. Beleza, 3 quartos do total. A solução J é um quinto do total. Então, a solução J é um quinto do total. É um quinto do total. Certo. E a solução Q, a solução Q aqui, ó, é o restante. Opa, professor, mas como que eu vou saber esse restante? Então, primeiro, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular a quantidade das duas anteriores, ou seja, quanto eu já tenho da solução H mais a solução J. Professor, eu posso calcular lá em cima daquele valor do 100 e depois transformar? Pode, mas lembra, a gente já falou de uma operação super rápida aqui, ó. Se a gente somar H mais J, lembra, ó, é 3 quartos, não é isso? 3 quartos mais um quinto. Como que a gente faz para somar isso aqui de forma rápida? Professor, 5 vezes 3 é 15, 4 vezes 1 é 4. Então, ó, é 4, 15 mais 4 é 19, 5 vezes 4 é 20. Perfeito, exatamente, ó. Então, veja que isso aqui é quem, ó, isso aqui é a soma de quem, ó, isso aqui está representando a soma de H mais J, não é isso? A substância, a relação, a dosagem de Q é o restante, é o que falta. Por exemplo, de um total de 20, a gente já usou quanto aqui? 19 partes. Relembrando, reforçando o conceito de partes, ó. Total 20, o denominador total 20. Desse total, o numerador é a quantidade utilizada. A gente já utilizou 19. Então, desse total 20, se a gente pegar aqui, ó, desse total 20, quanto falta para fechar ali, ó, se a gente já utilizou 19? Ah, professor, está faltando uma parte ainda. Então, a gente tem 1/20. Então, né, dosagem aqui, que é 1/20 do total. 1/20 do total. Certo. E aí a questão quer saber o seguinte, ó, a fração que representa o quê? A solução Q dividido pela solução H. A solução Q dividida aí pela solução H. Então, vamos lá. Quem é a solução Q? A solução Q é 1/20, professor. 1/20. E a solução H? Quem é a solução H? 3 quartos. 3 quartos, não é isso? Ó, a solução H, 3 quartos. Certo. Professor, mas como que eu vou fazer isso aqui? Lembra, é uma divisão de uma fração por outra fração. Então, veja que aqui, ó, a gente tem o quê? 1/20 dividido por 3 quartos. Ah, professor, então quer dizer o seguinte, que a gente vai conservar a primeira, né? Isso, ó, a primeira que a gente vai conservar
Exato, a primeira a gente conserva, que é 1/20, e multiplica, então, ó, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a segunda, ó, quem é o inverso da segunda? Ô, professor, aqui vai ficar 4/3. Exatamente, ó. Então, essa segunda aqui, o que que a gente está fazendo? A gente está pegando ela e deixando do mesmo jeito? Não, professor, a gente está pegando, a gente vai pegar essa e vai inverter, ok? Ó, a gente vai inverter. Certo, beleza. E agora, lembrando que multiplicação, o que que a gente faz quando a gente tem uma multiplicação? A gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, não é isso? Ah, professor, exatamente, ó. Então, vou colocar aqui, né, na frente para a gente poder, né, dar sequência. Então, o que que a gente tem? A gente tem o seguinte, ó, que a gente pode pegar 1 vezes 4 é 4, e 20 vezes 3 é igual a quanto? É igual a 60. Professor, mas não tem isso aqui, professor. Lembra que a gente pode simplificar. A gente pode simplificar isso aqui por 4 e a gente pode simplificar isso aqui por 4. 4 por 4 é igual a 1 e 60 por 4 é igual a quanto? É igual a 15. E isso aqui agora a gente tem, né? Isso aqui aparece. Isso aqui está onde? Na alternativa C. Perfeito? Beleza? Professor, eu poderia fazer o seguinte, ó, aonde tem aqui, ó, 1/20 vezes 4/3. Eu posso fazer isso, ó, eu posso simplificar aqui, ó, 4 por 4, 1. 20 por 4 é igual a 5. Posso fazer essa simplificação? Pode sim, claro que pode. Aí, 1 vezes 1 é 1, e 5 vezes 3 é quanto? É 15. Opa, ó, veja aqui, o mesmo resultado. A gente consegue chegar ao mesmo resultado. Perfeito? O importante é que você atinja o objetivo aqui. Resposta correta. Se você faz sem simplificar, tudo bem. Se você faz simplificando, também tudo bem. Ok? Perfeito, né? Então vamos lá, vamos seguindo. Próxima questão diz o seguinte: para obter a informação sobre a origem de seus funcionários, identificados pelo estado em que nasceram, uma empresa selecionou um grupo de funcionários. Após essa seleção, foi obtido que 1/3 das pessoas eram do estado da Bahia. Então, vamos pegar aqui, ó, Bahia, 1/3 das pessoas. 3/7 das pessoas do Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro, 3/7, certo? E 1/9 das pessoas era do estado do Paraná, ok? Então, ó, Paraná. Vamos lá. Espera aí, Paraná. Vamos lá, quanto que a gente tem? 1/9, não é isso? Então, Paraná, 1/9. Beleza, ok. Aí disse o seguinte, né? Do estado do Paraná. E o restante era do estado de Minas Gerais. Então, ó, Minas Gerais tem o que aqui? O restante. Minas Gerais, o restante. Certo. Ok. Aí diz o seguinte: dessa forma, a fração que representa a quantidade de pessoas do Rio de Janeiro, ó, do Rio de Janeiro em relação à quantidade da Bahia. Opa, não precisa nem fazer conta. Concorda? Rio de Janeiro em relação a quem? A Bahia. Qual é a relação aqui, ó? Rio de Janeiro, o que que a gente tem? 3/7, professor. Ok. Então, Rio de Janeiro, 3/7. Beleza. E Bahia, 1/3. Bahia aqui, ó, é igual a 1/3. Então, Bahia é igual a 1/3. Ok. Logo, o que que a gente vai fazer? Lembra a divisão de uma fração por outra fração. Conserva a primeira, então 3/7, e multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, vai ficar 3/1. 3/1. 3 vezes 3 é 9, 7 vezes 1 é quanto? É 7. Opa! Beleza? Show de bola, né? Então, ó, essa relação, essa razão que a questão está buscando é o que? 9/7. E isso aparece onde? Na alternativa
A. Então, veja que, né, seja, né, uma relaçãozinha que envolve, né, a adição, né, a relação que envolve a adição, ou uma relação que é apenas de divisão, tranquilo, a gente consegue, né, fazer as questões aí bem light, ok? Vamos lá, mais uma questão, que diz o seguinte: Bruno, Caio e Felipe foram convidados a participar da venda de uma ação entre amigos. Alguns números de um bloco já estavam vendidos, mas eles não verificaram quantos ainda restavam. Bruno fez a seguinte proposta. Então veja que a gente tem aqui uma proposta, ó, feita por Bruno. Então, eu vendo, está dizendo o seguinte, eu vendo um quarto, Caio um terço do que restar e finalmente Felipe vende o restante. Então, ó, Felipe vende o restante. Certo. Felipe retrucou. Não é justo. Vamos ver o que a questão está pedindo? Está dizendo o seguinte: na proposta de Felipe, todos venderão a mesma quantidade. Então vamos lá, vamos pegar o seguinte: qual foi a proposta de Felipe, né? Vamos ver aqui qual é a proposta de Felipe. Vamos pegar qual é a proposta de Felipe. Então Felipe retrucou, né? Não é justo. Eu vendo um terço dos números, Bruno vende metade, então eu vendo um terço, Bruno vende metade, então Bruno vende metade do que restar, e finalmente Caio, né? Caio vende o outro restante. Então vamos pegar o seguinte, ó, ele está dizendo o seguinte, que um terço e metade do que restar. Então, Bruno vende Felipe vende um terço e Bruno metade do que restar. Então, Felipe, ele vende um terço do total e Bruno, ó, Bruno, metade do restante. Do restante. E aí, Caio vai ficar o quê? O que sobrou. O que sobrar. Então, ó, e o que sobrar é de Caio. Ok? Professor, mas como que eu vou fazer essa conta aqui se eu não sei? Vamos pegar o seguinte, vamos supor aqui que a gente tem uma quantidade de bilhetes, entendeu? Vamos supor que a gente tem uma quantidade de bilhetes. Certo, vamos pensar nessa hipótese, vamos pensar na outra também. O que que diz a outra? A proposta de Bruno é o seguinte, ó, é um quarto, um terço. Então, Bruno um quarto e Caio um terço. Então, ó, Bruno vende o quê? Um quarto do total. Um quarto do total. Caio, um terço do restante. E Felipe, o que sobrar. Então, ó, Felipe vai vender o que sobrar. Pronto, beleza, o que sobrar. Então, vamos pegar o seguinte, aqui a gente tem 4 e 3. E aqui a gente tem o quê? A gente tem 3 e 2. Então, vamos pensar no número seguinte, ó, que seja divisível por todo mundo. Por exemplo, se eu pegar 100 aqui, é divisível por 4, né? Mas não é divisível o quê? Por 3. Então, não vamos pensar aqui em 3, em 100. Vamos pensar, então, em 60, não é isso? 60. Ok. 3 vezes 2 dá 6, então vamos pensar em 60. Então, vamos colocar o seguinte, ó. Se o total fosse 60 bilhetes, então, se o total fosse 60, então, ó, se esse total aqui, ó, fosse 60 bilhetes, o que que ia acontecer? A gente ia ter um terço de 60, então 60 dividido por 3 é quanto? 20. Então, Felipe venderia 20 bilhetes, ok? Aí vai ficar o quê? Um meio do restante. Então, ó, o restante aqui, se tinha 60, o restante é quanto? É 40, não é isso? O restante é 40. Então, vamos pegar o seguinte, um meio de 40. 40 dividido por 2 dá quanto? Dá 20 bilhetes. Ah, ok, beleza. Certo.
E o que sobrou, que sobrar aqui, ó, é Caio. Opa, então Caio aqui, né? Então, ó, que sobrar. Então, quanto? 20. Então, veja, ó, que na proposta de Felipe, todos venderão a mesma quantidade. Opa, isso é o quê? Isso é verdade. Na proposta de Felipe, todos venderão a mesma quantidade. Na proposta de Felipe, Bruno venderá mais. Não, não tem mais, porque se todos venderá a mesma quantidade, então não vai vender mais. Ok? Na proposta de Felipe. Vamos lá. Então, na proposta de Felipe, a gente já viu que todos, mesma quantidade, verdadeiro, aqui mais é falso. Agora vamos ver na proposta de Bruno. Então, ó, na proposta de Felipe, agora vamos ver na proposta de Bruno. Então, proposta de Felipe. Então, vamos analisar agora na proposta de Bruno. Bora lá. Então, vamos pegar o quê? Que esse mesmo total aqui, ó, esse mesmo total seja o quê? Seja 60 bilhetes, não é isso? Então, vamos pegar, da mesma forma que a gente está pegando aqui, ó, fosse, então a mesma coisa, ó. Se esse total aqui fosse o quê? Fosse 60. Então, a gente teria o quê? Um quarto de 60. Ou seja, 60 dividido por 4 dá quanto? Dá 15. Certo. Então, vamos lá. Quem é o restante aqui agora? Né? Então, o restante, veja, ó, da mesma forma que a gente fez aqui, a gente não subtraiu para achar o restante, ó, o que, que a gente fez aqui para achar esse restante? A gente está pegando aqui o 60 menos o 20 ali, ó. Veja, ó, a gente pegou 60 menos 20, então a gente descobriu o restante, que foi 40. Perfeito? Então, aqui agora, o que, que a gente vai pegar? O 60 menos a quantidade, que é 15. Então, ó, a gente vai achar quanto aqui agora? Então, vai ficar 1/3 de 45. Então, veja, ó. Então, esse restante aqui é 45. Quanto é 1/3 de 45? 45 dividido por 3 dá quanto? Dá 15. Então, veja, ó, 15. Ok, beleza. Certo. E o que sobrar aqui, ó? Opa, né? O que que vai sobrar aqui? Veja que os dois aqui já foram 15. Então, vai sobrar quanto? Né? Sobra ainda 30. Ok, sobra 30. Ok? Beleza? Então, por isso que, ó, que nessa aqui, Felipe sairia perdendo. Teria que vender mais. Não é isso? Então, Bruno Felipe venderá o dobro vendido por Caio. Então, Felipe venderá o dobro vendido por Caio. Então, 30 é o dobro de 15? Sim. Ok, verdade. Ok, verdade. Na proposta de Bruno, ele e Caio venderão a mesma quantidade. Ó, Bruno e Caio a mesma quantidade. Ok. Então, veja ó, que as verdadeiras, né, quais são? 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Então, isso aparece onde? Na alternativa E. Ok? Beleza? Então, tá aí, ó, na alternativa E. Professor, isso aqui agora dá um pouquinho mais de trabalho, essa questão, a gente tem que ficar pensando no número. Exatamente. Talvez seja melhor o seguinte, multiplica todos os denominadores, por quê? Porque você sabe que esse número que você encontrar, ele vai ser comum a todo mundo, né? Então, você pode multiplicar aí todos os denominadores e trabalhar com base nesse valor que você multiplicou. É como se você tivesse, né, calculado o mínimo múltiplo comum, MMC. Isso aí, show de bola, até a próxima.